Podcast do Transporte. Quinta-feira nem bem tinha se livrado das cinzas da quarta. Dava ainda para ouvir um ronco de cuíca aqui e outro acolá, mas a NTT já estava firme no trabalho e lançou a cartilha de orientações sobre o que fica e o que muda na operação das empresas nesta transição do velho para o novo marco regulatório do TRIP, Transporte Regular Rodoviário Coletivo Interestadual de Passageiros. São 180 dias de transição, mas quando a questão é TRIP, a gente já quer saber as novidades. E o advogado Marcelo Brasiel também. O especialista atendeu o pedido do podcast do transporte e deu uma destrinchada na cartilha da ANTT. Hoje a gente tem um novo marco regulatório, que é a Resolução 6033 de 2023, com 264 artigos. Ela veio com uma alteração significativa e, obviamente, com muita informação, a gente tem muita dúvida. A ANTT ela regulamentou um período de 180 dias de período de transição a partir do dia 1º de fevereiro. Esse período acaba no final de julho. E nesse período de transição, as empresas vão ter que se adequar ao novo marco regulatório. De cara, a cartilha decifra as mudanças em relação aos termos de autorização, os famosos TAR, e as licenças operacionais, as LOP. E é o advogado Marcelo Brasiel quem destaca as mudanças. O que era TAR antigamente, hoje passa a ser habilitação. Pura e simples habilitação. O que era LOP antigamente, agora vai passar a chamar TAR, que é o termo de autorização. Então, cada linha vai ter um termo de autorização. Cada linha vai ter uma avaliação de viabilidade econômica, viabilidade operacional. Então, eles estão individualizando os termos de autorizações para poder dispor dessas formas aí para liberação de novas entradas de empresa. Só reforçando, o que era TAR vai virar apenas habilitação e o TAR vai substituir a antiga LOP. Mas Marcelo Brasiel, nosso especialista jurídico em TRIP, vai adiante no que é de grande interesse para o mercado e detalha o que diz a cartilha sobre a entrada de pedidos para novas linhas. As janelas de abertura, que são divididas ali em extraordinárias e ordinárias, ela dá uma pincelada de quando é que vai ser feita. No caso de janela extraordinária, que vai ser aquela janela de abertura para mercados que são inéditos, ou são mercados operados por apenas uma transportadora. No caso de um grupo econômico, por exemplo, se tem duas empresas do mesmo grupo econômico que rodam aquela linha, só tem aquelas duas empresas, eles são considerados uma empresa só. Então daí a gente vai ter uma janela de abertura para a entrada de novos players nessas linhas. Em 180 dias, podendo ser prorrogado por uns 30 dias ainda, deve ser final de julho, final de agosto, a primeira janela de abertura para a entrada de novas empresas nas linhas. E a outra janela, que é a janela ordinária, ela vai acontecer ali para a segunda quinzena de março de 2025. Por quê? Ela é fruto de um estudo que vai ser feito durante esse ano. Eles vão analisar o número de passageiros, o número de viagens, se a empresa está conseguindo fazer aquela linha tranquilo, se está precisando de mais uma transportadora ou não, se não cabe uma transportadora. São os índices ali de viabilidade econômica e operacional nessas linhas, que são objetos de estudo durante o período agora de fevereiro a dezembro de 2024. E a ideia é que essa janela ordinária ela aconteça sempre nessa época, todo ano, após o resultado desses estudos que são feitos ao longo do ano. Marcelo Brasiel também conta o que a cartilha da NTP traz sobre a transferência de linhas. Ela continua sendo proibida, mas tem um ponto importante nessa cartilha. Antes, a empresa ela tinha que ter uma anuência prévia da NTT, uma reestruturação societária. Com a impossibilidade de se transferir mercados, algumas empresas incorporavam outras empresas. Só que ela tinha que ter uma anuência prévia da NTT para que isso fosse feito. Hoje em dia não precisa mais, basta informar. Certo, então agora a incorporação de uma empresa por outra não precisa ser autorizada, apenas informada. Outro destaque que Marcelo Brasiel faz é sobre o enterro dos consórcios. Hoje tem consórcio que é detentor de LOP. Esses consórcios vão ser extintos. Não pode mais ter autorização para consórcio. Então, nesse período de transição, a ANTT, através dessa cartilha, ela fala que a empresa líder deve indicar, dentro desse prazo estabelecido pela ANTT, por meio do sistema, qual empresa consorciada vai continuar operando as linhas ou seções que serão suprimidas desse consórcio.
Ou seja, os consórcios devem ser desfeitos e a empresa líder deve dizer direitinho quais empresas ficarão com cada uma das linhas. O advogado Marcelo Brasiel, especialista em TRIP, lembra ainda que a comprovação de regularidade econômica também mudou. Antigamente, a empresa só tinha que mostrar a inscrição estadual da sede da empresa na hora do cadastro. Hoje ela tem que mostrar que ela tem inscrição estadual em todos os estados que ela opera. E a outra exigência é da certidão negativa de débito, que tinha que ser apresentado da fazenda do estado ali que a empresa tinha sede. Hoje ela tem que mostrar essa certidão negativa de débito de todos os estados que ela opera. São duas exigências só, mas que servem para trazer mais segurança para a NTT de que a empresa está com a regularidade econômica em dia, com todos os estados que ela opera. Parece bem razoável. A empresa opera em vários estados, então precisa estar em dia com a papelada. Ainda bem que a papelada está virando arquivo que vai e volta pela internet. Agora, uma novidade tanto que chegou com o marco TRIP, aprovado em dezembro de 2023, foi sobre a manutenção dos veículos e a capacitação dos motoristas. O advogado Marcelo Brasiel esclarece como as empresas terão que se comportar. Elas passam agora a ter a obrigatoriedade de fazer um plano de capacitação do motorista, de apresentar um histórico de treinamento desses motoristas. Não tinha ali uma norma tão explícita quanto a isso. Agora, por exemplo, ela traz a novidade de que você pode usar veículos de até 15 anos de fabricação, mas tem uma janela, períodos festivos, por exemplo, que você pode utilizar veículos de até 20 anos de fabricação. Só que esses veículos que são mais antigos, eles têm que fazer uma manutenção semestral, enquanto os outros veículos eles têm que fazer uma manutenção anual. Todo veículo ele vai ter que ter um plano de manutenção individual, vai ter que ter um checklist do que foi analisado, o que vai ser analisado, quando vai ser analisado, e a NTT pode pedir essa documentação quando ela quiser. Então, assim, a empresa ela tem que estar bem em dia com a documentação. O advogado Marcelo Brasiel avisa ainda, as empresas vão ter que fazer o dever de casa em relação a esses dois planos. Não tem hoje em padrão, então as empresas vão ter que elaborar isso sozinhas ou com a ajuda de profissionais do setor, porque a NTT vai começar a cobrar esses planos de manutenção e esses planos de capacitação das empresas a qualquer momento. Pois é, em algumas frentes, a NTT acabou com o envio de documentação, e isso deve desafogar o trabalho da própria agência, que vive assoberbada com a papelada que chega a toda hora. Mas, na perspectiva das empresas, não é para sossegar não, porque agora é preciso estar com a documentação sempre em dia. Fala Marcelo Brasiel. A questão de adequação, de habilitação, a empresa ela será notificada. A partir da data da notificação, ela terá 30 dias para encaminhar a documentação referente ao novo marco regulatório. E nisso cabe as informações referentes à regularidade jurídica, à regularidade econômica e também as questões referentes à alteração operacional, como aquelas de supressão de linha, supressão de mercado, de cessão. Essas informações todas elas vão ter que ser encaminhadas para a NTT dentro desse período de 30 dias a partir da notificação da NTT. Essa notificação ainda não tem prazo para acontecer. Essa cartilha não trouxe quando é que vão ser emitidas as notificações para as empresas. Mais duas pontuações importantes. A operação daquelas viagens sem periodicidade, tipo fretamento coletivo, continuam sendo uma ação irregular. E devem também seguir apresentando medidas judiciais contra tudo e todos, porque essa é a única coisa que eles podem tentar e olhe lá. Mas, em geral, a expectativa é de mais segurança jurídica. Claro que com o tempo e a prática, a tendência é aparecer um ou outro ajuste localizado no marco do TRIP. No entanto, o setor já está mais confiante e inclusive anunciou aqueles 2,5 bi de investimentos, o que é boa notícia para o país, para os passageiros e para o próprio segmento. Sim, para encontrar a cartilha da ANTP online, você pode entrar no Diário do Transporte, diariodotransporte.com.br e digitar em nosso mecanismo de busca o termo cartilha, que o material vai surgir fácil dentro da nossa matéria sobre o lançamento da publicação pela ANTT. Podcast do Transporte.